vamos apresentar a poetisa Sara F. Costa e o seu último livro, que está aqui. E porquê que é importante? Porque Sara é uma pessoa que tem muito especial. Uma das coisas que ela fala Putonghua, traduz, é mestre em culturas orientais e doutoranda em português, portanto, em literatura portuguesa. Viveu em Pequim. Talvez alguns de vocês também venham de Pequim. E tem um coletivo artístico em Pequim que ela coordena, chamado Speed Tune, que ainda continua a funcionar, apesar dela agora estar em Portugal. Mas em breve, provavelmente, voltará para Beijing. Portanto, nós estamos aqui, eu estou aqui para ajudar a apresentar este livro portanto, isto é um livro extremamente especial. Os livros de poesia, às vezes, não têm um tema. Às vezes são poemas, cada um tem o seu tema, às vezes nem há ligação entre os poemas, são fragmentos da vida do poeta que vão sendo postos da vida e da obra do poeta, que vão sendo postos em papel e depois se juntam num livro que parece não ter grande coerência. Não é o que se passa aqui. Este é um livro bastante coerente, que tem um tema de fundo, que é percorrido ao longo deste livro até, de alguma maneira, através de uma cronologia, ou seja, do passado do tempo. Okay? Começa num determinado ponto e acaba num determinado ponto do tempo, da vida da Sara. Queres-nos contar um bocado sobre isso, por favor? Posso contar. Então, nós temos aqui um bebé por nascer. Pronto. Então, ele está por nascer. Significa que é um livro que vai falar de uma experiência de gravidez e também uma experiência de maternidade de uma mulher nesta fase da sua vida. Em simultâneo, tal como o Carlos estava a dizer, este livro, eu comecei a escrevê-lo quando eu estava grávida de 8 meses, foi mesmo no fim. Senti, assim, uma necessidade real de o escrever. Estava até a trabalhar num romance nessa altura, mas senti que tinha que escrever um livro de poesia. Estavam-me a sair poemas, pronto. Também durante a gravidez uma mulher está mais criativa, está a criar, não é? Está mais fértil em todos os aspectos. O que acontece é que eu escrevi e queria escrever apenas sobre a experiência de gravidez que passei parcialmente em Pequim e em Portugal. Depois, no último mês e meio, eu acabei por vir para Portugal, assim, de repente, tinha que ter uma autorização médica e tudo, para voltar para Portugal. Tão grávida, estava demasiado grávida para viajar, mas ainda assim consegui. E nessa altura estava um pouco contemplativa, porque é uma altura da nossa vida em que não fazemos muita coisa. A barriga está muito grande e nós não nos podemos mexer muito. E por isso eu escrevia imenso, lia, escrevia, enfim. E surgiu-me esta ideia de, ok, falar do sentimento ou do momento que estava a experienciar, e tentei que isso fosse o ponto fulcral do livro. Eu nem sequer queria falar do pós-nascimento, queria falar realmente da experiência de uma mulher grávida. Só que o que é que aconteceu? De facto, a primeira parte do livro é exclusivamente sobre isso. É toda... Andava a ler muito Daniel Faria na altura, é muito simbolista, surrealista, tem muitas imagens e são assim um pouco ingênuas ou naif em certos aspectos, que não são, mas pronto, pode ser interpretado dessa maneira. Também já houve alguém que me criticou porque... Houve críticas por eu falar da minha experiência na primeira pessoa, mas foi interessante porque as pessoas dizem isto é tão autobiográfico. Bom, primeiro vocês não conseguem perceber que sou eu, nem que estava em Pequim, nem que estava grávida, sim. Mas, portanto, o sujeito poético não é o autor e não é isso que eu faço, não confundo as coisas. Agora, eu acho que para escrever poesia é muito importante
partirmos de um ponto de experiência nossa, de uma experiência íntima, que acabamos depois por traduzir em algo que é universal, que o leitor possa compreender na sua totalidade, mas também na sua especificidade. E então, pronto, pessoas que só escrevem sobre os refugiados da Síria, tudo bem, mas estão em Portugal, não têm essa experiência direta. E ok, é um tópico extremamente importante, mas porquê é que o tópico de uma mulher grávida não é importante também? E portanto, cada um fala do ponto de vista que melhor entende ou que pensa entender. Força. Este ponto é muito importante. O que é que o poeta escreve? Escreve o que lhe vai no seu coração, ou põe o coração cá fora e olha para ele, como diz a pessoa, e então já aí é que é o sujeito poético e não a própria pessoa. Queres desenvolver? Sim, exatamente. Tem a ver com esse conceito, ou seja, a poesia quando surge é um pouco independente do autor ou da autora. Ou seja, ela surge e depois é esse objeto que nós conseguimos contemplar, mas que não é necessariamente um reflexo de nós próprios, porque já se transformou em outra coisa, e também porque, na minha perspectiva, a poesia deve criar um diálogo entre quem escreve e quem lê. E, portanto, pelo menos a minha poesia não é muito narrativa, não é muito direta nesse sentido, linear, cronológico, porque eu acho que para isso existe a prosa, mas é uma poesia que pretende criar interpretações, diálogos, e que não é apenas aquilo que eu quero dizer, é aquilo que os outros leem também, não é unidirecional. E nesse sentido, existe como um coração fora do corpo, nesse sentido, ou seja, provém de mim, da origem criadora, mas depois desenvolve-se, quase como se estivesse fora, como dizia a pessoa. Olha, e a tua experiência na China e o teu contacto com a literatura chinesa, de que modo é que influenciaram ou não a tua escrita? Nesta fase, eu acho que sim. Eu acho que a poesia chinesa, para já estou a escrever uma tese de doutoramento sobre isso, eu acho que a poesia chinesa se encontra, tem muitos pontos de contacto com o simbolismo europeu e eu acho. Mas por isso é que eu estou a escrever sobre Camilo Peçanha e a sua influência da poesia chinesa, neste caso. E eu já gosto de poesia asiática há muito tempo, da mesma forma que escrevo também já há muito tempo. E por isso posso dizer que sim, sobretudo nessa tal fase inicial a que eu me referia, havia muito essa influência das imagens, da harmonia, do homem confrontar-se com o seu papel na natureza. Havia bastante. O meu filho, ou o filho por nascer, era um pássaro. Era sempre a referência a um pássaro. Tanto é que nós fizemos um baby shower e eu pus passarinhos em todo o lado. Pronto. Mas essa relação não é do homem com a natureza. Por outro lado, depois o livro tornou-se numa coisa diferente. Eu fiquei em Portugal presa, não fui presa na prisão, mas fiquei presa por causa da pandemia em casa durante os períodos de quarentena e tal. E então a minha vida mudou muito e teve muitos rodopios ali pelo meio. E então o que acontece é que o livro vai se tornando cada vez mais agressivo. Cada vez mais agressivo. Até que chega a um ponto em que se chateia muito. O livro chateia-se muito, esta poesia chateia-se muito consigo mesma. Porque ela parte de algo absolutamente autêntico, generoso, altruísta, e depois começa a confrontar-se com um lado, talvez, da sociedade, perante uma mãe que acabou também de recém-nascer, porque a mãe também nasce quando nasce o seu filho, na medida em que muda muito e aprende muito com essa experiência. E depois já toda a fase da perspectiva exterior do que é que a mãe é suposto ser ou a que é suposto corresponder, e a desresponsabilização do homem, por vezes, este tipo de situações comuns. E acaba por ser também um livro que, nessa altura,
faz uma reflexão muito grande sobre a minha própria relação com os meus pais, porque é quando eu tenho a experiência de tomar conta do meu filho que eu penso, mas sempre, de uma forma sistemática, sobre como é que foi a minha própria experiência e como é que era a minha própria relação, agora que eu estava do lado de lá. E então, nesse sentido, é uma poesia que acaba por extravasar bastante. Começa do lado da gravidez e acaba por extravasar. Eu não diria aqui que a minha influência da poesia chinesa tivesse sido muita. Eu, curiosamente, tinha traduzido uma antologia de poesia chinesa antes de escrever este livro, mas era poesia, pronto, contemporânea, que também está disponível na livraria portuguesa, para quem quiser comprar. Uma antologia que eu traduzi de poesia contemporânea para o português. E, portanto, também era uma poesia assim um bocado mais rebelde e tal, portanto as influências iam ser mais para esse ponto já na fase final do livro. E essa relação é curiosa. Eu começar de uma forma muito altruísta a falar do meu filho e acabar de uma forma um pouco agressiva a falar do meu pai, digamos assim. É toda uma jornada. Mas é curioso, tu começas... Portanto, no princípio do livro são recorrentes palavras como puro, limpo, suave, amor. Mas para o fim do livro já temos abertos, cortados, estrume, restos de pétalas. Mas, por um lado, a questão visceral da mulher grávida, da mulher que dá à luz, continua a ser uma experiência altamente violenta do ponto de vista físico. E também que eu quero retratar, ou seja, não é só o clichê de tudo cor-de-rosa e nuvens e tal. Não, há uma experiência, e por isso é que eu no início me estava a focar no objeto mãe, mulher grávida. Nem era mãe ainda, ok? Porque a ideia era mesmo essa, era transmitir algo que por vezes é sempre representado numa determinada lente, ser aqui representado com aquilo que realmente é, uma transformação física enorme, com muitos momentos de violência, uma violência psicológica também, e uma violência física. As mulheres ficam enjoadas, ficam mesmo inoperáveis durante algum tempo, incapazes de fazer o seu dia-a-dia. Portanto, todo esse sentimento é importante também transmitir. E talvez para darmos um pouco mais valor à mulher na sociedade. Mas também porque eu queria sempre misturar um pouco a expectativa muito otimista do que seria ter um filho com a realidade bastante bruta que é estar grávida e dar à luz. E o pós também, que é muito complicado. E então quis fazer isto como uma forma também de evitar os tais clichês sobre o que é estar grávida e pensar em ter um filho e tal. Há também uma violência nisso. Agora, é certo que havia uma certa expectativa otimista nessa fase, que depois já que se transforma em revolta a certa altura. Isso é verdade. Portanto, essa progressiva agressividade de que eu estava a falar. Até porque nessa fase, porque quando nós fazemos isto de analisar a nossa vida, como dizia o Freud, não é? Analisar a nossa vida desde a infância até ao momento em que estamos, isto é uma forma de terapia. Portanto, este livro é isso, também tem essa função terapêutica. Para mim e talvez para quem o leia, ou talvez seja esta a minha intenção. Mas, como eu digo, vai criar diálogos diferentes entre diferentes pessoas. Tu achas que na nossa sociedade contemporânea, ao contrário do que acontecia no passado, talvez, parir, ter um filho, já é algo que parece que já não faz parte? Como se fosse algo, essa violência de que tu falas, essa sujidade, as entranhas cá para fora, será que isso hoje já não... E daí ser mais difícil hoje do que era, por exemplo, há 100 anos? Ser mais difícil, quer dizer? Não, era pior há 100 anos. Eu sei, isso é uma questão médica. Estou a falar na cabeça das pessoas o modo de aceitar a gravidez e de a viver, o modo como vivem a gravidez hoje. Eu acho que ela sempre... Porque essa agressividade, no fundo, tu disseste que tinha a ver com a tua, digamos,
como estás dentro de uma sociedade que de algum modo despertou essa agressividade, ou de algum modo, por isso é que eu pensei Sim, nisso. sim, Por isso sim. é que eu pensei, se calhar é porque a sociedade já não lida tão bem com... Não, a sociedade mantém-se com os mesmos problemas. Eu acho é que as mulheres estão mais conscientes e mais vocais em relação às coisas pelas quais passam. E daí eu escrever este livro também com essa intencionalidade de continuar esse percurso, essa forma de ter voz, de conseguir transmitir algo que é exclusivamente feminino. Não quer dizer que o pai não seja muito importante. E anda aí no livro também. O pai está sempre no livro. Tanto o meu pai como o pai do meu filho. Os dois andam por aí pelo livro. E a minha mãe também. Portanto, acaba por ter este efeito de, ok, é o nascimento de um filho. Pode ser um evento, como acontecem todos os dias, milhares. Mas, em simultâneo, é extremamente pessoal, é extremamente específico de cada um de nós, da nossa subjetividade. Daí eu achar que isto se representa muito bem em poesia e noutros contextos ser um bocadinho mais difícil. Quer dizer, também pronto, conforme a arte que a pessoa domina. Mas a sociedade acho que se mantém... Esse é que é o grande problema. Nós achamos que as coisas mudaram, mas na verdade elas mantêm-se um bocadinho como sempre. Não queres ler um poema? Sim. Abre-se um rio nos pulsos, no seu reflexo as nossas caras em pictogramas desconhecidos. Um deus ecológico poderia ter escrito este verso. Mas foi antes fotografar despedidas, medir os ossos dos mapas magros. Foi trabalhar para o Google. O Instagram de Deus tem esquinas e aves que enlouquecem, corpos resumidos a avalanche, ângulos por onde a noite se enfia. Abrimos os pulsos, tiramos selfies, o mar fita-nos pelas narinas, abre-se um rio que é um empréstimo da China. Na fábrica de Deus produzem-se caras. Algumas são nossas, outras são uma caligrafia que não entendemos. Resumos que podiam ter sido gente, mas que são dedos de luxo. Tecem as águas onde o poema enlouquece. Durante esse período que estiveste em Pequim, criaste e fazes parte e diriges uma associação cultural chamada Speed Tune. O que é que faz a Speed Tune em Pequim? Como é que agita as águas culturais em Pequim? Exato, agita mesmo as águas culturais. Speed Tune é um coletivo artístico, foi criado em 2016, por volta dessa altura, por um poeta britânico, Matthew Byrne. E quando eu cheguei à China, a Pequim, eu já tinha estado muitas vezes na China, mas quando cheguei a Pequim para viver e para trabalhar, cruzei-me com este poeta, cruzei-me com esta organização e apercebi-me que criava uma enorme dinâmica na cidade de Pequim, sobretudo nas zonas mais artísticas, como o Gulou ou a zona, aquela zona de perto do aeroporto, pronto, agora não me recordo bem do nome, mas há certas zonas onde realmente há mais presença da arte, há mais galerias de arte, há mais leituras de poesia, e o que nós fazíamos era organizar semanalmente. Eu fazia parte de criar um workshop de poesia e dinamizá-lo, que seria em inglês ou chinês. Depois tínhamos as noites de leitura de poesia, que não era um workshop, era a leitura. E depois tínhamos a noite também de leitura de ficção. E no meio disto tudo nós organizávamos festivais literários, organizávamos palestras, convidávamos autores e autoras. Foi, por exemplo, a Li Jiazhang falar connosco. E sempre nos sítios que nos acolhiam, que eram normalmente bares assim tradicionais com... por exemplo, que tinham uma projeção de cinema ou que tinham sítios que tinham assim, um aspecto mais alternativo. E, portanto, havia um ambiente todo para nós sentirmos confortáveis para falar, dialogar, trocar ideias. E isso é muito interessante. Depois tínhamos outro tipo de projetos multi-artes, juntávamos pintores com poetas e músicos também, fazíamos performances.
tudo por aí. Mas era tudo criado na altura, portanto tinha que ser tudo no momento, aquilo que estávamos a sentir, e normalmente era tudo sobre Pequim, porque estávamos em Pequim. E uma dessas coisas que nós fizemos foi uma que eu dirigi, um projeto audiovisual de coletânea de poemas. E eu desafiei os artistas que quisessem participar, embora passassem por um filtro, senão não era toda a gente, mas desafiei os artistas que quisessem participar no projeto a escreverem um poema sobre todo este universo que nós vivíamos, que era Pequim. Toda esta experiência visceral, multicultural, multi-artes, sei lá, filosófica. E então coloquei uma rapariga, uma austríaca, que trabalhava com audiovisual e que criava poesia visual, juntamente com poemas de cerca de 19 poetas, que depois tinham também uma banda sonora feita por um artista de música, criavam, como ele diz, uma paisagem musical. E esse projeto chamou-se Fuse. E eu queria vos mostrar esse projeto também, projetar aqui um PowerPoint. Não é um PowerPoint, é um vídeo. Então vou passar a fazer isso, está bem? Foreign experts. There was that second time in Beijing when you pointed at my airplane ticket, flared your arms out like an albatross, growled in the back of your throat, jumped out of the cab, leaving me to survey my belongings for a sharp object, unsure of the driver with the roomy cough. And to that time we sipped murky tea in Vang Vian, the two bright scooters' lights leading us back to our hostel, where we giggled at the pool's ultraviolet blue, where you rolled on my bed like an upturned beetle, shouting, "I don't know what anything is," over and over, while I stared, helpless, at a small white string, making the most beautiful shadow puppets in the fan breeze. Then we watched the kep swallows diving for the same chirping insects the geckos waited for in the porch light, and mused on the old world, as you called it, the one where I'd been married, where you nearly OD'd on Klonopin, where neither of us knew anything. Now I fall asleep in the back seats of strangers' cars, no seatbelt, weightless and airborne exhaustion, the sweet stink of durian in the alley market signaling I'm home, and deep in folds of brain tissue, a memory resurfaces of you in a shitty college bar, grinning wolf-like as I drain one shot too many, saying, "Have you had enough yet?" Hotel California sung tunelessly by my taxi driver. In between the choruses, he'd chat enthusiastically at me in Chinese, whilst I returned a shapeless half sound, neither Chinese nor English, from the back seat. I found I could cling to the strangest things when I first arrived. To start with, it was the plastic M&S food hall bag I'd caught sight of in the queue to immigration. I couldn't take my eyes off it. Something in the remove of that crinkled black logo under the clinical lights of authority travelled so far. It was then that I started thinking of myself as being far from home,
a phrase I thought reserved for Paddington Bear or a toddler that had waddled too far from its pram in the park. Suddenly, I was staring searchingly into crowds at the Woodalco intersection, tracing swathes of faces with my eyes because I needed to share a smile with someone as lost as I was. I wanted to cram into that empty smile the weight of my uncertainty, because portioning out your fear with a twisted lip is better than swallowing it whole. In those early months, the dose of novelty and the leftover heat was strong enough to distract me from the daily ritual of nodding wordlessly in shops and taxis and bars and banks. And just as that too began to wear off, I learned Chinese words to marry my hopeless gestures. Eventually, I could walk with all the swagger of someone with a pocketed phone, knowing exactly where the streets would fold into each other. By the end, the Hutong's a patchwork quilt in the mind, the seams messily stitched together by soju hazes, impulsive tuk-tuk rides, and thrice taken wrong turns. Charmless without its chaos. If I could, I'd delicately embroider over it with the cold, quickened footsteps of tourists through a Beijing January. There'd be an inky blue thread to lead you between the tiled rooftops that cradled us from short spring to summer. On that ride from the airport, tentatively accepting the black-toothed grin of the taxi driver, I'd quietly been thinking to myself, just like the eagles, this could be heaven or this could be hell. By warm July, I had my answer. Leaving was like desperately trying to collect crumbs with wet fingertips, like losing the taste of something sweet and knowing it. Among others. Beneath the earth, in corridors, in which only the busker or beggar pauses, to play for a song or lie prostrate, the jigging wrist, stoop of the kowtow, which remains unwatched beneath the ineluctable percussion of determined feet, until they are moved on. Movement which may be a cure of happiness. In the city's final cone, more hidden than the subway's transfers, at least less visible, yet before our eyes. Here at last I feel, among others, millions who wear the tunnels of Beijing, and that they now exist, with so many hours from now prized from the subway cars. I will return to your original face. They were burning your fiddle in the crossroads. You invited me to go to the opera, and I told you that I love the comfort of disliking any place, just as much as I love the traffic and the smoke. Winters are dry, but there's nothing as dry as this poem, and still you can't get drunk from it.
I think I heard your footsteps in my Didi driver's pit, so I got ready to fight. I purchased my weapons on Taobao. It was November 11, my hate was on sale. The landlord kicked me out of my soul. My point is, I know that this man is upset. People won't give him 5 stars. It's winter again, and somebody needs to save the world. You got out with your friends, red, black, and white masks, a Jinghu soundtrack, a lo-fi beat. Dear all, our performance is going to take place tonight. Please come and save us. This city will not sleep till its outstretched fingers meet, till its towers drown its cliff tops and the light stamps out the darkness of the farmyards in retreat. This city will not sleep till its borders skirt the sea, till its net is the only intersect connecting every street. This city will not sleep till forests free its trees, till fountains drip, the rivers dry, till savannas swell concrete. This city will not sleep, till breath bleeds black the sky, till it the only star to shine sits crystalline complete. This city will not sleep, till it beats from every heart, till it pounds out planets, a galaxy apart. This city will not sleep, till we its sprawling fleet thunderously heat the heels of our charging, marching feet. This city will not sleep, no, this city will not sleep. For whom is Beijing even for? Cold noodle stall owners reminiscing the true spicy rice noodles from his home village. Korean Samsung workers complaining about unauthentic Wongjing Korean barbecue. Chinese southerners dissing the excess dryness in the air. Westerners shunning delivery motorcycles for life as if playing dodgeball. For whom is Beijing even for? For artists, is fragments of postmodern confusion and pre-modern vulgarity. For merchants, it's fragments of a young-dominated easy market and mutually protective capitalist upper middle living in eastern districts. For current people, it's the possibility of social climbing underneath the pollution. For the probability of relation building underneath the top-down scores. The glimpse of hope, a platform for minimal ambition. For whom is Beijing for? It's built for those who never own its pieces, for those that loathe its materialistic cruelty, for the collective eagerness for an equally ordinary future in an unnaturally expanding economy, for the immense hopelessness swelling from underground, overly wet dwellings, for those that came and left but never truly tasted the fruits of the system. Within Beijing, there is a system that never shares its fruits to anyone not born within. There is a wall palace that settles the sideline marginalized.
美式咖啡 Starbucks again. But first the smallness. Let me tell you of the pucker of an atom in my heart again, how it is everything. The whirly-burly trees out Starbucks bay window, how they are everything. In Beijing, Sanlitun, Howard Schultz's and my uncle's stocks both profit from the shimmering green coinage of communist leaves, all uniquely tumultuous in the wind's unimpeachable governance. But then it's almost small enough to love, this profit. How we share in its atomic plight, so close to nothing, to evading guilt by association with all these potential pawn shops for souls. A toast for the masses, whose faces flash like gold doubloons. We were almost small enough. Now the best we can do is blame it on the wind. Sit in Starbucks again, invest our time in faith. Just before the corner turns, a door rushes like water into the sweaty hutong. A naked man stands in a mound of junk. I muffle his mouth with syrupy thoughts. Nearby in the coffee shop, laminate imitation breaks apart on the ceiling. Plastic lamps shatter, swept into a gust. Their hand-strung tassels, unraveled like thread. I leave my poem on the side table, next to the trinkets. Just beyond the gated door, parched dirt echoes my silence from the crusted window glass. A scholar tree stands in the open yard. I knock my right ear against muted wood. Nearby in the lecture hall, dynasties of layered paint curl like skin on a dry bone. Crafted jars stand stiff, cutting past the breeze. Their noble bodies, winged like gargoyles. I look past smudged glass at the penned jottings, resting by relics. Part of me. Down in the hutongs, hunting for meaning. My neighbors, I hear them again. They be screaming. The TV, the lawai, the kids with the wheelies. It's summertime. A Beijing bikini to soothe the sweat in your skin. Be careful. The baijiu. Don't let it drink you. Qinghua Wu Dao Kou. Willows drooping green adorn concrete roads. Harried O-bike streams, deftly scooters weave. Between clueless feet, infused splash of red, scattering across pallid thunderstorms. Tongues contort and fold, English syllables, fawning visitors, lurid Gaokao dreams.
royal cavern spin, garden fantasies, porcelain pieces glint, bamboo writing jars. Painted eye bags droop on worn, weary jowls. A subject's furtive glance betrays squalid homes. Two-note buses lead to neon road mouths, grand intersections, Korean mall scenes, wafting hot pot steam, karaoke screens. 北京放胡同 Sprawling urban sets bleed on display screens, ruffling plastic cords, glinting frame of red. Promises are made, public art displays, sculptured Picassos, 3-floor high cafes, bookshelves by daylight, indoor garden cage, Beijing Stock Exchange, Western facade made. Narrow passageways lead to Hutong streets. Eyes cannot forget, dissonant and clean. Crumbling artifice, fiberglass scaffold, crackling concrete drill, roadside xiangqi shift. Temple playgrounds hide, lively crayon scrawls, museums recall, essence of Beijing. Average workers' hymns, marching forth on stage, creative writing troops, visual art enclaves. Sunday Hutong. The bars snooze, sleeping off Yanjing booze. Over the rolling waves of roofs, a black cat glides, yawning in sudden warmth. Red Arm Honghua doze in nests of shadows composed. Adorned in her original face, Grandma shuffles and chops, the Xiaotong green as her heart, root tips shining white. In orange robes, the carers of the Gongchuzo sweep clean the day's soul. From the kitchens, the niao-niao of the people's mianbao is rising. In sleepless Shidan, the ATMs yawn emptily. Chershana. Knock, knock on the block in history's kitchen, the brew of a passing year and the new. Psst, into the pot, the hand-pulled la mienne, the you thought you knew, that is not you. Shops of mirrors that dress you in dreams, while desire simmers in the Zhaoche steam, yet emptiness blooms among Hutong hordes, to people the mind of a tender-rooted child. Through the gulo drumming twilight air, this season cycle song of the mind's eye flowers as Gershau over the watching tower. Below, a red ribbon buds in her dusky hair. Fly. Grandma curls on a stool in time's alleyway, eyes asking after the passing instant's Jingwei. This entire day is devoted to Sun. Let me hold Beijing in my hands, well above the oval cliché. The city is a cracked hill, molten time poured over each crevasse.
and to thee shall all flesh come, throb and pulsate in the subway. In the winter, I wait for lust to glide down burst persimmons. But I am best suited to comb upon these seasons, cornucopia, yielding under my fingertips. Before a warning sprouts from the grocer, 美女，请不要捏水果. Madam, please don't pinch the fruit. Before I reply, but can you ensure ripeness? Can you guarantee sweetness? Can you promise it will drip down, leave a stain? 你扫我还是我扫你? Do I scan you or do you scan me? This entire day is devoted to summer. The sun is a glazed potsherd fitted into our vertebrae, and we wind up the gardener to prune the lotus and give us the offerings. I devour the seed pods that remind me of my father's heart. I wander the huton like a vagrant madwoman, just to hear the wind sing, just to catch a glimpse of God as a scarlet anemometer laboriously rotating, besieged by pigeon birds flying in swift circles, casting shadows upon washed out community slogans, elongated into oblivion. 早签早帮早受益，不签不帮不得利，不让老埋人吃亏一把，侄子亮到底。Sign early, move early, reap the benefits early. Don't sign, don't move, don't profit. Don't let the old buyers suffer losses. Always adhere to their standards. Beijing as a kaleidoscope of midsummer languor. Garlands of loss from a terrace, empty crates of Arctic Ocean. Bellies like burnished spheres. Bodies spilling over the car seats. Flannel-clad elders by the lintels and kaitanggu drying over cables. The wearing of my brain over musings that know not of seasons. Will this be my time of plenitude? Little snow. I will try not to say too much. There was a man so fat you could draw every province he'd ever drank red wine in on his stomach. He'd been to Argentina. He'd feasted on the beef of the gods. But look, I've done it. I've filled my mouth with so many words I can no longer taste them. I was sitting next to the slender man who whispered things into the fat man's ear. I was trying to eat a frog with 2 sticks. Southern China was tiptoeing through a warm autumn, leaves unfazed. There was, of course, red wine. At times, the fat man would open his mouth to say something and everyone would empty the hand they used to raise their glass. I will not say that I despised this man.
There was also lamb being ripped dead off sticks by large teeth. The teeth were those of poets. No one has ever said, poets are people too, without a dead body to stand over. I put the glass into my mouth. I must not say too much. The slender man poured the fat man a taste of wine and then gripped the bottle to his chest. I had never seen the inside of a great poet's mouth before, the tongue so raw yet unafraid. Here the Yangtze River squirms out of its muddy clothes, the weight of dynasties, fat as an upper lip that everyone calls stiff. I'm eating my second bowl of fried rice because the alcohol is turning into something angry in my stomach. The fat man is interested in no one but the only woman at the table. She drinks only in the company of esteemed writers. Her name is Little Snow. Her dress is pink as the cheeks of a girl who has been caught writing poetry. Little Snow is being reminded that this is an occasion for revelry. Little Snow is being told to drink, but she is not being told what to say. I'm trying not to say too much. I am a poet too, after all. The fat man is whispering something important to Little Snow. Her face is made of wax. The fat man touches her arm melts. The slender man raises his glass and we stand to drink. Little Snow does not stand but drinks. Little Snow has probably never put both of her forearms on the dinner table before. The teeth of the poets are bleeding blocks of liver into soup. There are eggs on the table that are older than me. Little Snow is older than me. Women have a story that begins with an age. I know this. I don't know Little Snow's age. The waitress's hands are large enough to hold a lamb down by the back of its neck as she straddles its back. Women have a story that ends with a fraction. A fraction is a whole number that cannot tell you what it is without telling you what fractures it. I didn't hear the fire die under the hot pot. I heard none of what the fat man said to Little Snow, but I could see his lips peeling the skin from a poem. Women have a story that is never told in China. China is a country with over 5,000 years of history. I cannot tell you what Little Snow was staring at as the fat man asked for the check, but I can tell you that some people believe history could not have been otherwise. As we stand up to leave, a fat hand pulled Little Snow around the table, her high heels steady as knife points. Like a flock of birds, we kicked the bones to the empty parking lot and lit cigarettes. The fat man's car door cut Little Snow in half as it closed. We stood there, talking about history as his car left, how it clouds everything we see until we see it. The smoke billowing from our lips, every word on fire. On the way to work. One morning, I saw I ignored the me and the pig didn't. I ignored the pig and the pig didn't. Tis me.
E há uma componente que nós vivenciamos muito no nosso grupo em Pequim, que é a componente social, é a componente do convívio. A escrita é algo que nos faz estar um pouco isolado, concentrado em algo, mas quando temos a possibilidade de partilhar com os outros, tudo se torna mais interessante. Do ponto de vista de quem quer aprender, por exemplo, eu escrevi em inglês, mas eu nunca tinha escrito em inglês. É um ponto de vista onde a língua acaba por se desenvolver. Na vossa perspectiva, por exemplo, se tivéssemos atividades extracurriculares, onde vocês têm a oportunidade de ler alguns poemas de que gostam, mesmo fora da universidade, porque a ideia também é, por vezes, a poesia tira as pessoas da universidade, põe-nas noutros sítios, em bares ou qualquer coisa assim, e que acaba por criar essa socialização. Com a vontade de se exprimirem, a língua também se torna mais apelativa e, sobretudo, quando associam à língua um sentimento, uma emoção. Eu, quando decoro palavras novas, mesmo em chinês, tenho que ter essa emoção, essa associação daquele momento que eu tive com aquela pessoa. E essa emoção é algo que eu depois posso transmitir de uma forma poética, por exemplo. Quando nós não usamos só o nosso intelecto, mas também o nosso coração para aprender, torna-se tudo mais fácil. No vídeo, acho que tem muitas palavras chinesas, porque é que vocês usam estas palavras? Is these words have some special meaning for you that you use this? You think is what's your idea of using this? Yes, so most of the people that wrote this, they were foreigners, although they don't spoke Mandarin. They all spoke kind of a Mandarin. So they wanted to, because this was about Spittoon Beijing, this was about Beijing, they wanted to give it a little bit of a flavor. Some things are just common, like hutong or something like that. So it's something that we know, everyone knows. So are typical words. But others are just there to give that local flavor and to be a mix of different languages into one poem. Yeah, can be interesting, but of course you need to know a little bit of Chinese. Queria perguntar-lhe sobre um vídeo, porque no vídeo estou a ver que o Rio tem muitas coisas sobre o viver no Pequim e queria perguntar qual é o significado de vocês que quer transmitir para nós. Eu penso que o significado não há um único significado, muito menos seja um significado para transmitir para os chineses em específico ou em particular. O que acontece é a experiência de vida de um estrangeiro em Pequim, mas pode ser também alguém nativo que vive lá. É um pouco uma descrição do que é viver numa grande metrópole, o sentimento de alienação, o sentimento de estar perdido, o sentimento de compreender todo o desenvolvimento económico, mas em simultâneo ter interesse pelas questões históricas, tentar preservá-las e, sobretudo, é uma ode à contemporaneidade, porque é uma celebração de tudo o que é mais estranho na nossa perspectiva e, simultaneamente, extremamente interessante e que nós gostamos. Acho que é assim um bocado essa visão. Por isso achei que seria interessante para vocês verem. Nós passámos isto, como vocês viram, no O2 Space, é um sítio em Pequim, é uma galeria de arte contemporânea, tem um bar e tal, e foi para toda a gente, foi para os locais, foi para estrangeiros, foi para toda a gente. E é uma forma de estar em Pequim também, de uma forma que nos dê prazer e que dê prazer aos outros com a nossa partilha. Faço o vídeo em YouTube e porque tenho queria tentar desabilitar a prova para ter
Não foi para tudo, mas houve alguns temas que a artista visual decidiu repetir. Pronto, teria que perguntar a ela é a artista visual. Mas sem dúvida que há determinadas flores ou determinados peixes ou determinadas arquiteturas que estão presentes e que também têm a ver com os poemas. E, no fundo, eu acho que nós não conseguirmos entender muito bem toda essa questão abstrata. É exatamente isso também que se quer transmitir. Nós não conseguimos interpretar a realidade exatamente como ela é. Nós apenas temos impressões da realidade. E estas imagens são impressões que temos, como um sonho, sabes? Pronto. É isso. Então, vou tentar ler algo de cada uma das fases do livro. Verte o desígnio das aves pelas mãos, solta os sábados que desaparecem em domingos, no vagar doméstico da dor, caminha pelas raízes dos dedos até à trégua com o poema. E migra sempre para o lado esquerdo, aquele onde se armazenam fadigas. Nunca expliques as manhas às crias. Um labirinto de cismos ordena o corpo, acordar e sentir-se uma pedra matinal. Alimenta com o peito o silêncio. Acampa na memória mais longínqua. Grita sempre de costas para o vento. Conjunto de 2, 3. Ok, depois do segundo capítulo. Hércules sempre nos quis manter gordos. Falava das flores fluviais. Parava no meio da sala, gritava: quantos touros nadam neste rio? Tu respondias afogando a embarcação. São ondas esta eletricidade que sinto, que vai de mim até ao berço, de ti até ao meu sepulcro. Eras verde e eras antigo. Largavas fonemas nas margens da loiça. Corrias destemido pelos corredores vazios. Encontravas quartos que ninguém conhecia. Uma vez abriste uma porta e Hércules trazia uma cabra branca ao colo. Correste para o alcançar, mas as flores de leite prenderam-te o pé. Foi a primeira vez que cavalgaste um touro no rio. Nesse dia engordámos felizes. Bordaram-lhe um homem na alma e agora o terremoto caminha dentro do ventre todas as noites, entre tu e eu. Na margem do ser rio repousam os braços de linho. Um sonho entra pelo sol como um naufrágio. Tempestades enguias na formação do teu nome. Cidade de terra, na sombra de Deus. A mãe retira as etiquetas, sabe que ninguém nasce com etiqueta. Há um planeta inesgotável na profundidade de cada poro. Uma pessoa inteira não cabe dentro de um nome. Ele cresce, percorre as divisões da casa, ninguém o acorda. É ele que desperta e cobra um dia novo no movimento do brinquedo de ontem. Um carrinho percorre-o por dentro, avança e recua, avança e recua. O caminho percorre-o por dentro. Não lhe é fácil esconder a inocência, mas tenta. Escolhe a cada momento uma direção oposta. Chora deslumbrado com todas as possibilidades, com nenhuma possibilidade, quando o oriento para a saída que lhe antecede a vida. E agora posso ler aqui desta parte assim mais experimental. Chama-se Deus Pai este capítulo. Todo o poema se estende na distensão do corpo, invólucro, despenteado a aglomerar as velas, paisagens largas por onde respiram as superfícies. Todos os incêndios me dão pelas ancas e por isso as árvores se desfiguram. Janelas bem educadas para a misoginia. Olha esta relíquia, tão profunda e tão leve. Este sinal estrangeiro de antecipação, fuck you, nos nervos pagãos.
e as narinas intencionais de jornais que são infelizes, como os lençóis onde te deitas com bebidas que se desdobram pelo teu nome, tolo, dobra-te, dobra-te, mais uma vez, para as minhas palavras, os meus dedos escuros, a minha sanidade mental em promessas nenhuma. Multidão, nenhuma multidão te veio lamber o sangue quando libertas os pombais e deixas cair a faca sobre o luto. Todo o poema se estica, até ser o supermercado onde vais todas as manhãs, o inverno simétrico, com mulheres em promoção. Olha para mim quando regresso a casa. Nenhum sentido no amor possível, nenhum afeto em saldos na revisitação. Sou eu, o cão impúdico.